Você já parou para pensar que as pandemias mudaram o destino da humanidade várias vezes ao longo da história? Não foram apenas tragédias isoladas, mas acontecimentos que moldaram impérios, derrubaram sistemas econômicos, criaram novos modos de viver e até aceleraram avanços científicos. Hoje, vamos mergulhar fundo nas 6 maiores pandemias da história do planeta, e ao final, você vai perceber que entender esse passado pode ser a chave para compreender melhor o nosso presente, e talvez até prever o nosso futuro. Imagine por um instante que você está no coração de Roma antiga, no auge de seu poder. Ruas movimentadas, mercados cheios, exércitos conquistando territórios. Mas, de repente, algo invisível começa a se espalhar. Homens fortes, soldados experientes, cidadãos comuns, todos caindo doentes com febres terríveis, feridas pelo corpo e morte em poucos dias. Era a peste antonina, que começou em 165 d.C. e durou cerca de 15 anos. Alguns historiadores acreditam que foi varíola, outros suspeitam que tenha sido sarampo. O que sabemos é que matou milhões, possivelmente até 10% da população do império. Imagine o choque, um império que parecia invencível sendo enfraquecido por algo que nem as melhores espadas poderiam derrotar. A peste antonina não apenas ceifou vidas, mas também corroeu a base militar e econômica de Roma, abrindo caminho para sua lenta decadência. Avançamos alguns séculos e chegamos ao reinado do imperador Justiniano, no século VI. Constantinopla, a capital do Império Bizantino, era o centro do mundo civilizado de então. Mas em 541 d.C., um inimigo ainda mais letal apareceu, a peste de Justiniano. Estima-se que tenha matado entre 30 a 50 milhões de pessoas em apenas alguns anos, quase metade da população da Europa da época. Testemunhas relatavam corpos empilhados pelas ruas, o cheiro da morte pairando no ar e cidades inteiras paralisadas pelo medo. Era a peste bubônica, transmitida por pulgas de ratos infectados, e ela retornaria em ondas durante os séculos seguintes. Justiniano sobreviveu à doença, mas seu império nunca mais foi o mesmo. O comércio ruiu, a agricultura entrou em crise, e o sonho de restaurar a grandeza de Roma desmoronou diante de uma bactéria invisível. E então chegamos à mais famosa e devastadora de todas, a peste negra. Entre 1347 e 1351, essa pandemia se espalhou pela Europa, Ásia e África, matando cerca de 200 milhões de pessoas. É difícil até imaginar esse número. As ruas das cidades medievais se tornaram cemitérios a céu aberto. Os sintomas eram horríveis: caroços dolorosos no corpo, febres altíssimas, manchas escuras na pele que deram origem ao nome peste negra. Famílias inteiras desapareciam em questão de dias. O medo era tão grande que vizinhos não se ajudavam, e até sacerdotes abandonavam fiéis. Mas além da morte, a peste trouxe mudanças profundas. O sistema feudal entrou em colapso, já que faltava mão de obra. Os sobreviventes passaram a exigir melhores condições de trabalho. As estruturas religiosas foram abaladas, pois muitos começaram a questionar como Deus poderia permitir tamanha tragédia. Paradoxalmente, do horror nasceram mudanças sociais que abriram caminho para o Renascimento. Séculos depois, quando os colonizadores europeus chegaram às Américas, levaram consigo não apenas armas e navios, mas também algo muito mais mortal: doenças desconhecidas para as populações nativas. Entre elas, a varíola foi a mais devastadora. No século XVI, estima-se que até 90% de algumas comunidades indígenas foram exterminadas. Os astecas, os incas e muitas outras civilizações viram seus impérios desmoronar não apenas por causa das batalhas, mas porque seus povos não tinham imunidade contra esses vírus trazidos do outro lado do oceano. Para os europeus, era um detalhe invisível. Para os povos originários, foi o fim de uma era. A varíola não apenas matou milhões, mas também abriu caminho para a colonização brutal que mudaria definitivamente a história das Américas. No século XX, o mundo já estava mais interconectado, e isso significou que uma pandemia poderia se espalhar mais rápido do que nunca. A gripe espanhola de 1918 surgiu logo após a Primeira Guerra Mundial. Soldados exaustos, viagens em navios lotados e cidades densamente povoadas foram o cenário perfeito para o vírus.
Em apenas 2 anos, cerca de 500 milhões de pessoas foram infectadas, quase um terço da população mundial da época, e entre 20 a 50 milhões morreram. Diferente de outras gripes, ela atacava principalmente adultos jovens, os mais fortes e saudáveis. O mundo, ainda em choque pela guerra, mergulhou em um novo luto coletivo. Máscaras improvisadas se tornaram comuns, escolas fecharam, teatros e igrejas foram interditados. Muitas das medidas que adotamos recentemente na Covid-19 foram inspiradas nas lições aprendidas com a gripe espanhola. Em 2020, um vírus que parecia distante foi identificado na cidade de Wuhan, na China. Acredita-se que tenha surgido de um mercado onde animais selvagens eram vendidos, e por isso a origem mais aceita é que o vírus tenha passado dos animais para os humanos. Alguns cientistas investigaram outras possibilidades, mas a explicação natural, de salto zoonótico, é a que mais se sustenta até hoje. Esse vírus, batizado de SARS-CoV-2, rapidamente se espalhou para todos os continentes graças ao mundo globalizado em que vivemos. Em questão de semanas, voos internacionais e cidades inteiras ajudaram a transformar um surto local em uma pandemia global. A Covid-19 não apenas tirou milhões de vidas, mas também paralisou a economia mundial, isolou bilhões de pessoas e mudou radicalmente a forma como vivemos. Lojas fecharam, escolas migraram para o ensino online, viagens foram canceladas e todos nós, em diferentes partes do planeta, enfrentamos a mesma sensação de incerteza e medo. Foi um choque coletivo, mas também uma demonstração da força da ciência. Em menos de um ano, vacinas foram desenvolvidas, algo impensável em pandemias anteriores. A Covid-19 mostrou que estamos mais vulneráveis do que pensamos, mas também mais capazes de reagir do que jamais fomos. Olhando para essas 6 pandemias, percebemos um padrão. Elas não são apenas crises de saúde, mas eventos que moldam sociedades inteiras. Cada uma deixou marcas duradouras: o declínio de impérios, a mudança de sistemas econômicos, a redefinição da fé e a aceleração do progresso científico. Do Império Romano à Era Digital, todas mostram que a humanidade é frágil diante do invisível. Mas também revelam nossa incrível capacidade de adaptação. E então surge a pergunta inevitável: será que estamos preparados para a próxima pandemia? Porque a história nos ensina uma verdade incômoda: ela não é uma questão de se, mas de quando. E quando ela chegar, o que aprenderemos desta vez? O futuro ainda é incerto, mas uma coisa é clara. Conhecer a história das maiores pandemias não é apenas olhar para o passado com medo, mas sim aprender com ele, para que possamos enfrentar os próximos desafios com mais sabedoria e menos sofrimento. A humanidade já sobreviveu a 6 grandes catástrofes globais, e continuará sobrevivendo. Mas a forma como enfrentaremos o próximo desafio depende do que fazemos a partir de agora. E agora eu quero saber: você acha que estamos realmente preparados para a próxima pandemia? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa é uma reflexão que todos nós precisamos ter. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar mais histórias incríveis de ciência e curiosidades, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo novo. Obrigado por assistir até aqui, cuide-se bem, e até a próxima curiosidade científica.